Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um assunto que às vezes pode ser polêmico, ou alguma coisa que às vezes está na palavra de Deus e às vezes passa despercebido. Então o nome do canal é Enfim Luz. Às vezes alguém se questiona por que esse nome é Enfim Luz. É porque nós estamos aqui para jogar luz sobre algumas coisas que às vezes estão obscuras, seja dentro da palavra de Deus ou até mesmo na história. Então hoje nós vamos falar de alguma coisa da história, para que possam compreender. Todos aqueles que têm uma boa interpretação de texto, então presta bem atenção no que vai ser comentado aqui hoje. Hoje nós vamos falar de uma frase que ficou na história. É uma frase de um químico francês, e muita gente conhece, boa parte, se não todos, a maioria da população conhece. E quando se pergunta quem foi que disse essa frase, na natureza nada se perde e nada se cria, mas tudo se transforma, automaticamente já vem na mente Antoine Lavoisier, que foi quem levou todas as honras de ter criado esta máxima da química, né? Essa como uma lei da química. Mas não fique surpreso de encontrar essa frase escrita há aproximadamente 3.000 anos atrás. Porque Antoine Lavoisier, ele nasceu no ano de 1743. Depois disso ele teve a sua carreira na química e foi quando ele fez alguns estudos e chegou a essa conclusão que na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. E baseado nisso, para aquele que estudou, nem que seja um pouquinho de química ou adquiriu algum conhecimento, eu não sou um expert em química, ao contrário. As minhas piores notas sempre foram em física e química. Mas depois de adulto, por causa disso mesmo, para que pudesse ter um pouquinho mais de luz, eu andei pesquisando nos livros de química e eu percebi que na natureza é assim mesmo. Nada se perde nem nada se cria, tudo se transforma. Porque tudo basicamente é feito por partículas de carbono, partículas de oxigênio, partículas de hidrogênio. Então, essas partículas existem praticamente em tudo quanto é tipo de material que existe na face da Terra, né? Existem todos. Não às vezes exatamente as mesmas partículas, mas às vezes tem um tipo de partícula com carbono aqui numa matéria, na outra já é outro tipo de partícula com carbono também, porque o carbono ele está presente na grande maioria de todas as coisas. Então o que acontece? O que existia no passado, mesmo que fosse uma grande quantidade de animais, depois de mortos eles se deterioram e se transformam novamente em água, em carbono, em oxigênio, em hidrogênio. E às vezes essas partículas no futuro se transformam em árvore, as árvores se transformam novamente em animais, em humanos, em minerais e assim vai por aí em diante. Então, de acordo com a distribuição que é feita de carbono, de oxigênio, hidrogênio, água e diversas outras, outros materiais, acabam transformando. Então, em um tempo pode existir muito mais árvores, no outro muito mais animais, no outro muito mais humanos, mas vai ser sempre carbono, hidrogênio, água, vai ser sempre a mesma coisa. Então, o que morreu lá atrás se transformou aqui, o que morreu hoje vai se transformar no futuro. Mesmo que não transforme nos mesmos tipos de coisa, vão se transformar sempre em alguma outra coisa partindo das mesmas partículas. Então ele chegou nessa conclusão por esse motivo. Mas na palavra de Deus está escrito, pelo menos há quase 3.000 anos, se não chega a 3.000 anos atrás, está escrito, para quem tem boa compreensão de texto, presta bem atenção no que está escrito aqui no Eclesiastes, no capítulo 3, que é um capítulo assim bem conhecido, principalmente nos meios religiosos e evangélicos, que diz assim no textuário, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então no capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 15,
está escrito assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Então analisa bem esse texto, porque está escrito que Deus pede conta do que passou. Então, o que é, já foi. E o que vai ser, o que há de ser, também já foi. Então não está dizendo aqui que na natureza nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Então a mesma frase, de uma maneira diferente, já estava escrito há 3.000 anos atrás. É claro que não vamos tirar o mérito do químico que pesquisou e de uma forma que às vezes a pessoa falava na fé, ele comprovou cientificamente. Mas, mais uma vez, a ciência está junto com a palavra, a ciência simplesmente comprovando aquilo que a palavra de Deus já dizia. A palavra de Deus não disse de uma maneira científica, ela disse de uma maneira na fé. Porque o que é já foi, e o que há de ser também já foi, para que nós pudéssemos acreditar na palavra de Deus. E veio Antoine Lavoisier, quase 3.000 anos depois, e comprovou que o versículo 15 do capítulo 3 do livro do Eclesiastes estava correto. Então esse é o canal Enfim Luz. É o canal que coloca um pouquinho de luz sobre as coisas, inclusive sobre a história. E se você gostou, dá um like. Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se não concorda, diz por que não concorda. Mas leia e tenta interpretar bem essas palavras para ver a que conclusão você chega. Tá bom? E alguém às vezes há de perguntar, mas quem é esse? Esse é um grande pregador? Não. Aqui você não vai ouvir palavras de um grande pregador. Você vai ouvir do maior de todos os pregadores. Porque quem está dizendo isso aqui não é esse ser que está sentado nessa cadeira na beira de um rio. Porque quem disse isso foi Deus. Então ele está acima de todas as coisas, acima de toda a ciência e acima de toda a sabedoria. E foi ele quem deixou isso escrito para que nós pudéssemos comprovar hoje em dia. Ok? Então, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto. E nós, na próxima quarta-feira, Deus preparando todas as coisas, nós estaremos aqui jogando luz sobre mais algum ponto. Seja da palavra de Deus no que está escrito, sobre algum texto, alguma interpretação, ou mesmo sobre a história. Até mais, até a próxima quarta-feira. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.